Dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Essa foi a justificativa do senador Chico Rodrigues para os mais de 30 mil reais que ele tentou esconder dentro da cueca. Os advogados de Chico Rodrigues dizem que o recurso tem origem particular, que essa origem é comprovada, só falta apresentar os recibos de retirada do banco, né? Diz que esse dinheiro era para o pagamento dos funcionários da empresa da família do senador. No Senado, o presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, do DEM, defende que, por enquanto, Chico Rodrigues se licencie do cargo. Mas a representação que fizeram contra ele, o Rede de Cidadania, é um dos pontos. E o seguinte, olha, ele como senador, né, ele pode, tentar obstruir o andamento dos trabalhos, da apuração dos fatos. Como senador, que fazia parte do Conselho de Ética também, né? São duas ações pedindo a cassação do mandato do parlamentar que foram protocoladas até agora. Não foi marcada nenhuma reunião por enquanto, mas amanhã, lá no STF, o plenário se reúne para confirmar ou rejeitar essa determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, que afastou o senador Chico Rodrigues do mandato por 90 dias. Então, mesmo que a maioria no STF defina pelo afastamento do senador, a palavra final sobre isso é dada no plenário. Exatamente. E tem uma jogada aí, né? Quando o senador, aliás, esse senador Jaime Campos, ele já usou desse expediente, né? Dessa artimanha da licença. Ele próprio já usou isso. É o presidente do Conselho de Ética, imagine. E ele, antes dessa sugestão de que o senador Cuecão peça licença por 121 dias, por que não 120, não é? Por que 121? Sabe por quê? Porque até 120 dias de licença, o senador não é substituído no cargo. O cargo fica vago. O Estado fica com o senador a menos. Quando ele fala em 121 dias, é para dar posse ao suplente. O suplente assume no caso de licença superior a 120 dias. Adivinha quem é o suplente do senador Cuecão? O filho dele. Então, na verdade, há um pedido de licença para 121 dias garante a posse do filho como suplente de senador durante esse período, né? Claro que nada impede que o senador retorne ao cargo voluntariamente quando as coisas se acalmarem, etc. De qualquer maneira, um pedido de licença do senador antes do julgamento de amanhã do Senado Federal pode, enfim, tornar inócuo esse julgamento, né? Mas, como a Mariana lembrou, não importa a decisão do Supremo, a palavra final será do Senado, que poderá confirmá-la ou poderá também utilizar precedentes que há no sentido de ignorar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados fez isso no caso do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, que foi afastado pelo então ministro em atividade, hoje é ministro aposentado, Celso de Mello. Um deputado investigado por corrupção, o negócio era tão grave e o afastamento tão urgente que a operação foi deflagrada num sábado, que é uma coisa incomum, digamos assim, nas operações da Polícia Federal. E dada a urgência mesmo de sustar o ato criminoso, né, a atividade criminosa. Pois bem, a Câmara rejeitou a determinação e mandou para o lixo a determinação do ministro Celso de Mello de afastamento do deputado. Portanto, o Senado, ninguém deve se surpreender se o Senado seguir na mesma toada. É bom lembrar também que esse senador Cuecão era o principal articulador político de soluções, digamos assim, para permitir a reeleição de Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Ele era não só articulador, como funcionava como uma espécie de menino de recado para outros senadores. Era ele quem procurava os senadores mais resistentes à ideia, etc., para tentar convencê-lo do contrário. Foi Chico Cuecão que recebeu a missão de Alcolumbre de tentar convencer o governo a fazer o Centrão apoiar a reeleição dele, coisa que é impossível. O Centrão almeja, né, a presidência da Câmara e não concordaria com essa reeleição. Enfim, é alguém ali do poder do Senado, o senador Cuecão. Portanto, é preciso acompanhar com atenção, porque se isso for adiado, se essa votação for empurrada com a barriga
por mais umas 2 ou 3 semanas, não tenha dúvida que vai acabar em pizza. Ah, eu já tô sentindo cheiro de pizza aqui de São Paulo, viu? Vem de Brasília, pega um vento sul assim, ó, e tá chegando aqui em São Paulo. Cláudio, quando você falou que o Senado poderia ignorar, na hora eu me lembrei do Renan Calheiros. Falei, nossa, esse sim, ignorou completamente aquela cautelar do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio, Ele se recusou esse, sim, a receber ignorou. Ele se recusou a ser notificado pelo oficial de justiça. Ele simplesmente não recebeu a notificação, né? Ignorou completamente. E o Senado recorreu ao plenário e ganhou. Pois é. Ganhou. E a Aécio Neves também. lembrar. A Aécio Neves também. O STF mandou afastar e o Senado acabou protegendo, né? Pois é. Bom, nessa história do senador aí, só para completar, o que a gente precisa ter esclarecido, né, Cláudio, Mariana e ouvintes, é de onde veio a grana. Essa história que a defesa disse que era para pagar funcionários é um argumento da defesa por enquanto. Mas, Pedro, é tão simples, é só mostrar o recibo de retirada do banco desse valor. Então, só mas o pegar mais o extrato. importante é saber de onde veio essa grana aí, como que essa grana foi parar na cueca do senador, né? Por que ele estava escondendo, se a grana era lícita, são perguntas que ele vai ter que responder nos próximos dias. Você vê como dias. o senador não confia na Polícia Federal, né? Na Polícia Federal entrou, eu escondi o dinheiro. Porque eles iam fazer o quê com o seu dinheiro? Que era para pagar seus funcionários. Poderiam apreender, né? Mas apreendido o dinheiro era só demonstrar que ele tinha origem ilícita, né? E aí, certamente, a autoridade da justiça liberaria esse dinheiro do bloqueio ou da apreensão. Mas, sabe, o fato dele ter desesperadamente pegado 33 mil reais enfiado na bunda, isso aí mostra o desespero dele, né? O que, na maior cara de pau, os advogados dele alegam é que foi uma atitude impensada. Certamente foi impensada, mas foi uma reação de culpa, né? Foi a reação de alguém que sabia que ninguém poderia flagrar ele em poder de um dinheiro sujo. Foi exatamente isso, né? Eram 33 mil reais, quer dizer, não é nenhuma quantia exorbitante para um senador que recebe isso de salário mensal. É 33.900, 700 reais que ele recebe de salário, né? Afora todas as outras vantagens. Além disso, a família tem empresa, não sei. Então, era de alguma maneira justificável, mas o fato dele ter escondido e de maneira tão vergonhosa essa grana só mostra a origem suja desse dinheiro.